Bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Podeis todos assentar no nome de Jesus. Que bom que vocês vieram para esse dia de ouvir a palavra de Deus. Hoje está iniciando-se dentro da tradição. Eu estou dizendo tradição, não estou dizendo nem doutrina, mas eu estou dizendo dentro da tradição judaico-cristã. Hoje está começando a chamada Semana Santa, que representa a semana em que o Senhor Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém, recebido com palmeiras, recebido com ramos. Então hoje, dentro dessa tradição judaico-cristã, representa o domingo de Ramos, que é o primeiro domingo onde o Senhor Jesus entrou na igreja, entrou em Jerusalém, e eles colocaram ramos para ele passar e gritavam: Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor, né? Louvando ele. E o mesmo povo que gritou Hosana foi o mesmo povo que crucificou, que gritou: mata, solte Barrabás. Então, pessoal, não adianta a gente gritar só Hosana, não adianta a gente dizer louvado seja ele, a gente tem que viver com ele. Colossenses 2,16, ou melhor, 2,6, a Bíblia nos ensina e ela nos explica: assim como você recebeu a Jesus Cristo, andai nele, edificados, enraigados e confirmados na fé. Amém? Então tem que ser confirmado na fé. Ministro Nilton, vem para cá, que hoje a palavra está com você. Que Deus te use. Amém. Que Deus te use para trazer uma palavra revelada ao nosso coração. Estenda sua mão para cá. Senhor, use o teu servo hoje, que vai ministrar para nós aqui a tua palavra. Que ele receba dos benefícios do céu e das bênçãos que o Senhor tem preparado para ministrar o nosso coração, em nome de Jesus. Vou receber o homem de Deus com uma salva de palmas, gente, bem forte. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom que todos estão aqui, ou por menos alguns, né? É uma pena que algumas pessoas, claro, alguns trabalhando, outros não podem vir mesmo. Mas nós sabemos que ultimamente há uma dificuldade das pessoas se posicionarem e estarem na presença de Deus. Existe uma dificuldade de a pessoa vir e congregar e ouvir uma palavra e receber o entendimento. E muitos têm caído porque têm deixado de ouvir a palavra. Muitos têm caído porque têm deixado de estar na presença, aprendendo. Porque vai haver dias que vamos ter que ir para a guerra. Mas o que eu quero te dizer, não é porque você vai para a guerra que não vai ter bênção na guerra. Aquela luta que você está passando é apenas um momento de estrutura que Deus está te dando para te dizer que mesmo na guerra, que mesmo em meio a lutas, Ele vai te fazer vencedor, em nome de Jesus. Mesmo você estando ali guerreando, muitas vezes, mesmo você não querendo estar ali, Deus vai te colocar para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Deus que cuida, é o Deus que te socorre, é o Deus que está com você, em nome de Jesus. E é até um pouco, eu vou começar a falar de guerra, que todo mundo conhece a história de Davi. Eu não quero comentar do fato que Davi foi, como todo mundo conhece, ele foi ali para a guerra e venceu Golias. Como ele disse, não pela força dele, mas porque ele cria no Senhor, que era o Senhor dos exércitos. Mas eu quero dizer o fato do posicionamento dele, que muitas vezes vamos ter que ter. E mesmo ali não era para ele estar na guerra, mas naquele dia Deus colocou ele ali para mostrar, porque mesmo na fragilidade, mesmo na visão que ele era um menino que não era de guerra, Deus estava com ele. E como até o Golias
foi afrontar o povo de Deus, disse: você vem a mim com pau e com pedra. Então, aparentemente, ele era um menino que não estava apto para a guerra. E muitas das vezes, para as coisas de Deus, achamos que não estamos aptos. Muitas vezes, naquela luta ou tribulação que estamos passando, achamos que não somos merecedores, que não estamos aptos para receber aquela bênção. Mas é a hora que Deus entra e diz: eu estou contigo. Eu guerrei as tuas guerras e te faço muito mais que vencedores. Amém? Então, eu vou começar. Aqui está aqui em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17. Todo mundo conhece a história de Davi. Mas eu creio que Deus sempre tem algo novo a revelar, a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 12, em nome de Jesus. E diz assim: e Davi era o filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra, e eram homens de seus 3 e eram o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então você já começa a ver, aqui a Bíblia já relata que Davi era o menor. Os 3 mais velhos foram para a guerra. E quando lembramos, quando o profeta Samuel foi ungir a Davi, que ele até se enganou, se passaram todos. É aqui que comprova que Deus não olha para a estatura, não olha para cargos. Se fosse pela lógica, Davi, como diz a Bíblia aqui, ele era um menor. Ou seja, ele tinha 8 filhos, mas ele escolheu o menor. Na nossa vida vai ser assim também. Quando achamos que não temos qualidade suficiente, quando achamos que não somos adequados, mas Deus vai nos escolher, porque Ele tem promessa para nossas vidas, porque Ele tem promessa para nossas casas. E aqui nós já sabíamos que Deus tinha uma promessa para Davi. Ele foi ungido a rei. E se você continuar lendo aqui, Davi era o menor dos 3, e seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então aqui, quando Deus ungiu a Davi, e o Espírito de Deus já tinha saído de Saul, então ele era atormentado. Então Davi foi chamado toda vez para tocar a harpa para Saul, para dele sair aqueles espíritos. Então, como a Bíblia aqui diz, ele ia e voltava. Uma coisa importante, mesmo ele servindo a Saul, ele nunca deixou de honrar o seu pai. Você vê aqui que ele ia e voltava para apacentar as ovelhas. E muitas das vezes tem pessoas que têm honrado os de fora e muitas das vezes não têm honrado o de casa. E eu não falo só fora de casa, não quero dizer somente em casa, até mesmo na igreja. Tem pessoas que têm deixado de honrar o reino e têm honrado coisas lá fora. E você vê aqui que Davi,
ele ia lá, honrava a Saul como rei, mas ele não deixava de honrar o seu pai. Ele ia e voltava. Infelizmente tem pessoas que não estão honrando a Deus. Infelizmente tem pessoas que têm preferido estar lá fora e não querem estar aqui assentados para ouvir uma palavra, honrar a Deus no primeiro dia da semana. Ter esse momento importante da palavra, ter esse momento importante de adoração a Deus. Tem muitos que têm se perdido porque têm deixado de honrar a Deus. E às vezes, nós até nos perguntamos, por que a igreja está tão vazia? Por que tem pessoas que deixaram de vir buscar? É que muitas das vezes o mundo é mais atraente de quem está na presença. Mas como nós temos entendimento, nós entendemos que é mais importante você ouvir a palavra. Não que você não possa aproveitar, mas tem que ter um momento especial. Tem que ter esse momento na presença de Deus. E aqui nós vemos que Davi ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegando, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre e leva ao arraial a teus irmãos. Uma coisa importante que vai ser dita agora: porém, esses 10 queijos de leite, leva o chefe de 1000, e visitará teus irmãos a ver se vai bem, e tomarás o teu senhor. Você viu uma coisa importante que ele estava fazendo? Ele estava levando pão. O pai pediu a Davi: leva pão para os teus irmãos. Já para o chefe, em outras palavras, leva uma oferta de 10 queijos. Você vai ver aqui, no decorrer da palavra, uma oferta, como já temos aprendido, como vai fazer diferença. Eu não quero entrar num assunto querer falar de oferta porque tem que ajudar, não. Mas eu quero mostrar como uma oferta é importante. Porque você concorda? Ele mandou, como diz aqui a palavra, 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000. Ele estava do lado do rei. Pela lógica, precisaria de alguma coisa? Mas é nesse momento, porque muitas das vezes nós achamos que temos que ofertar porque é uma necessidade. Muitas das vezes nós temos que fazer uma oferta por honra. E você vê aqui que ele pediu: leva 10 queijos de leite ao chefe. No versículo 19: e estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou um guarda e carregou-se e partiu como Jessé se ordenara, e chegou ao lugar dos carros. Para por aqui novamente. Você vê que mais uma vez ele estava honrando seu pai e obedecendo. Ele podia questionar: pai, eu vou lá para a guerra. Se ele fosse olhar pelos olhos naturais, eu sou frágil para ir para a guerra. Mas, como a Bíblia diz, ele levantou de manhã, bem cedo. Ele fazia aquilo que era de costume, que era apacentar as ovelhas. Ele não deixou de cumprir aquilo que foi determinado para ele. Aí você começa a ler a história de Davi,
Você vai ver porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque não que ele nunca tinha pecado, como nós sabemos, mas ele era um homem temente. Ele era um homem que honrava. E você vê ali que ele levantou muito cedo, pela manhã bem cedo, como a Bíblia diz. Ele fez aquilo que ele fazia, como de costume, e depois carregou, obedeceu aquilo que o seu pai disse para ele fazer. E nós, muitas das vezes, não honramos nem obedecemos aquilo que Deus tem nos dito a fazer. Muitas das vezes não honramos até mesmo no nosso trabalho aquilo que é nos passado a fazer. E como vamos honrar aquele que não vemos, se aquele que estamos vendo também não honramos? Então aí você começa a entender porque muitas das vezes há o sofrimento. Tem pessoas passando por lutas, não porque você está andando no caminho de Deus você não vai ter lutas, mas você vê que tem pessoas que vão sofrer mais, porque tem deixado de honrar, porque tem deixado de ser fiel. Tem pessoas que têm deixado de amar o próximo. E Davi aqui não, ele fez tudo aquilo que o seu pai ordenara. E mesmo assim, ele não deixou as ovelhas sozinho. Ele deixou alguém para tomar. Ou seja, ele era zeloso pelas coisas do pai. E nós muitas das vezes temos deixado de ser zeloso. Temos deixado de ser zeloso com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Seja zeloso com tudo aquilo que Deus tem te dado. Seja zeloso com as coisas do reino. Muitas das vezes achamos, nem precisa. O fato de você trazer uma oferta, você está sendo zeloso com o reino, com a casa de Deus, porque é as ofertas que mantêm uma porta aberta. É a sua oferta que faz com que muitas pessoas ouçam a palavra. Então tem vários sentidos de ser zeloso. E muitos têm deixado de ser. Mas Davi, você vê que ele era, desde novo, um menino zeloso, um menino dedicado, um menino obediente. E foi por isso que Deus achou graça nele. Mesmo ele estando onde ele estava, apacentando ovelhas, Deus falou: esse é uma pessoa zelosa, é esse que eu quero para mim. Que Deus também venha achar em nós homens e mulheres zelosos. Que Deus venha achar graça em nós todos os dias. Amém? E aqui diz mais, na parte B, chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, ele gritou, chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Você vê, ele não era uma pessoa que está sendo convocada para a guerra. Mas quando ele chegou, ele deixou com os guardas e ele foi também. Muitas vezes, meu irmão, não é para nós ir para a guerra, mas tem hora que nós temos que nos posicionar. Davi não foi chamado, mas na hora que ele viu, ele se posicionou. Porque o nosso posicionamento, meus irmãos, vai atrair bênçãos para a nossa vida. O nosso posicionamento vai atrair
bênçãos para a nossa vida, para a nossa casa. É o que nós vamos ver em seguida. Tanto da parte de Jessé, pai de Davi, como da parte de Davi. Porque tem coisas que nós vamos fazer que nós achamos que não vai ter efeito. Mas tem coisas que é importante nós fazermos, que talvez não é para agora, nem para amanhã, mas vai ficar na memória de Deus. E você vê aqui no versículo 23, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinham subindo do exército dos filisteus, homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu, de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugindo de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: visse aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a descer, pois que o homem que ferir o rei enriquecerá de grande riqueza, ele dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Você vê a bênção começando a chegar na vida de Davi. E eu não sei se vocês observaram, a bênção estava chegando também na casa do pai dele. Lembra dos 10 queijos? Alguém pediu para ele fazer oferta para o chefe de 1000? Mas aquela oferta que ele fez, talvez sem intenção nenhuma, mas como aprendemos que nós podemos dar propósito para nossas ofertas. Mas eu creio que não é errado você dar propósito, mas eu creio aqui, por mim na Bíblia não mostra, que ele mandou somente aquela oferta. Mandou aqueles 10 queijos. E eu te digo, meu irmão, quando aquilo que você faz está diante dos olhos de Deus, e você vê o que diz aqui, aquele homem que fizer ia ser abençoado, ia ter riqueza, e ainda ia ter a filha do rei, e a casa do seu pai ia ser livre de imposto. O que é que Jessé ia receber? Ele ia receber uma bênção. Agora eu te falo, se você comparar a oferta que ele fez com o que ele iria receber, é como a Bíblia diz, muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele jamais imaginou. E eu te digo, não foi em vão, não foi por acaso Davi, naquela manhã bem cedo, se levantar e levar. Só que tem muitos que não querem levantar cedo, tem muitos que não querem vir para a presença, tem muitos que não querem ir para a peleja, tem muitos que não querem fazer oferta. Só vou fazer oferta se pedir. Faça voluntariamente, faça como Jessé fez, porque é nos seus atos, é no seu posicionamento de abençoar, que Deus também irá te abençoar, porque Ele olha para os corações puros, para os corações sinceros. E você vê, como a Bíblia diz, ele já era um homem avançado em dias, ele era avançado em dias, mas não estava deixando de cumprir princípios. E nós muitas das vezes temos deixado de cumprir os princípios, de ajudar, de abençoar. Como diz a Bíblia, é um dos mandamentos: amai o próximo como a si mesmo. Ele mesmo em meio àquela dificuldade, naquelas lutas, ele disse para Davi: vai e leva. E não foi em vão, porque naquele dia os olhos de Deus estavam sobre a casa dele, os olhos de Deus estavam sobre a família de Davi. E diz mais,
no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo tornou-lhe a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, ao seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descesse aqui, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Então você vê que mesmo quando você se posicionar, mesmo quando você se erguer, vai ter as pessoas que vão querer te colocar para baixo. Vão ter as pessoas que vão querer fazer você parar, fazer você desanimar. Pessoas que vão querer dizer: você não consegue, não dá. Mas quando você tem o Espírito de Deus, ainda que venha calúnia contra você, ainda que venham, se levante muitos dizendo: você não pode, você vai ter com você a presença de Deus e o Espírito de Deus dizendo: eu sou contigo. É por isso que é importante você vir e parar para ouvir uma palavra. Por isso que é importante você estar na presença de Deus se revestindo. Davi, ele não chegou aonde ele chegou por acaso. Mas quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele recebeu também a presença de Deus. Se você quer ser bem-aventurado em tudo aquilo que você faz, tenha a presença de Deus na tua vida, tenha a presença de Deus na tua casa, tenha a presença de Deus no teu trabalho, que aonde você chegar, todos possam ver que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, que algo diferente habita na tua vida. Davi era assim, aonde ele chegava, ele fazia diferença. E tem pessoas que têm ficado para trás, porque têm deixado de fazer a diferença. Tem pessoas que têm deixado de fazer aquilo que é necessário, e preferem fazer aquilo que é desnecessário. Mas Davi fez tudo ao contrário. Ele era uma pessoa obediente, uma pessoa temente. E por isso que Deus colocou, aliás, achou graça diante dele. E mesmo lá no pasto, ele falou: é esse que eu quero como rei. E diz mais aqui: então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras em que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração a ninguém por causa desse servo, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Você vê que mais uma vez tentaram desmotivar Davi. Mais uma vez tentaram mostrar para ele que ele não era capaz. Talvez já aconteceu isso conosco também. As pessoas vão querer falar: você não é capaz, você não vai conseguir. Ah, ele tem estudo, ele fala vários idiomas.
Porém, talvez ele não tenha o que você tem, que é a presença de Deus. Talvez ele não tenha o que é mais importante e você tem, que é a presença de Deus. O Deus que não olha para a estatura, o Deus que faz do menor o maior, o Deus que faz do último o primeiro, o Deus que inverte a situação. Talvez é o que estava acontecendo com Davi. Todos estavam olhando para ele e faziam comparação. Não deixe fazer comparação querendo dizer que você é inferior. E toda vez que vir uma palavra contrária contra você, você pode dizer: mas eu tenho a presença de Deus na minha vida. Porque é a presença de Deus que não vai fazer você parar. É a presença de Deus que vai te colocar em lugares que você não vai imaginar. E tentaram parar Davi. Porém, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim também será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. O que é que ele tinha na vida dele para falar isso? Porque ele já tinha sido ungido, ele tinha a presença de Deus. E vinha o leão, ele feria, vinha o urso, ele feria. Ele cria tanto na presença de Deus que habitava na vida dele, que ele disse: não será diferente com esse filisteu. Meu irmão, não vai ser diferente na tua vida. Por mais luta que você esteja, por mais batalha que você esteja enfrentando, se você tiver a presença de Deus, você não vai poder ser parado. Vai poder vir o urso, o leão, vai poder vir o gigante, mas do mesmo jeito que você venceu os dois, não será diferente com essa batalha, com essa luta, com essa enfermidade na tua vida, porque o Deus a quem nós servimos é poderoso, é o Deus de guerra, como diz Davi. É o Deus que estava com ele e o Deus a quem ele cria. Ele não deixou se abater com aquelas palavras. E sabe por que ele não se abatia com as palavras? Porque ele tinha a presença de Deus. Sabe por que você vê muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas desanimadas? É porque tem faltado a presença de Deus. É porque eles têm deixado de ouvir. Eles têm parado de se alimentar da palavra, porque a palavra é a presença de Deus nas nossas vidas. E é por isso que muitos têm desfalecido. É por isso que Saul estava desanimado. É por isso que aquele povo estava com medo do gigante, porque o próprio rei estava sem a presença de Deus, porque a presença de Deus tinha se afastado dele, tinha saído dele. Mas Davi, cheio da presença, cheio do Espírito, ele disse: eu irei e combaterei, eu irei diante dessa guerra. Você também, eu creio que nesta manhã está sendo cheio da presença de Deus. Você pode ir diante da tua luta, diante da tua guerra, porque a guerra não é tua, mas a guerra é do nosso Deus, e Ele que está à frente das tuas batalhas, em nome de Jesus, amém? E diz mais aqui: e assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. E disse Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Você vê
que não com palavras, mas tentaram colocar nele aquilo que ele não necessitava. Porque o que ele necessitava na vida dele, ele já tinha, que era a presença. Se revista, irmão, somente das vestes reais, das vestes celestiais. Você vê que aqui Saul tentou aparentemente o pecado da boa intenção. Eu vou colocar armadura, eu vou dar escudo, vou dar lança, vou dar espada. Com Deus não precisa nada disso, meu irmão. Com Deus é diferente. Ele não precisa nada disso para livrar a tua vida, para livrar a minha vida. Ele não precisa nada disso para limpar o nosso coração. Mas nós só precisamos da palavra. Nós precisamos somente se entregar a Ele. E Davi, tentaram colocar aquilo em Davi, mas aquilo incomodou. Em outras duas ocasiões, uma vez onde Davi morava foi saqueado, levaram tudo, animais, mulheres. E quando tentaram lá em Ziclag, e quando a turma ficou angustiada e tentaram apedrejar ele, a primeira coisa que ele fez, pediu para o sacerdote: traz-me o éfode, que é as vestes reais. Você está passando por problema, meu irmão? É para a presença de Deus. Vai para a palavra. Não tenta se preencher com coisas que não seja a presença de Deus. E naquele dia, em meio àquela luta, a turma falando contra ele, querendo apedrejar, ele falou: me traga, eu vou me vestir e vou para a presença de Deus. E foi na presença de Deus que ele obteve resposta. Foi na presença de Deus que ele pediu: Deus, me dá a direção. E Deus falou: vai, e você vai livrar tudo o que você tem, tudo que é teu, ainda mais o despojo, em nome de Jesus. E foi assim, mas por quê? Porque ele não deixou se abater pelas lutas, pelas tribulações, mas ele foi para onde? Para a presença de Deus. Ele se revestiu, ele sabia que só tinha um caminho. Quando nós entendemos que só há um caminho, que é a presença de Deus, nós não vamos nos abater. Oh, mas está difícil, é muita luta. Mas na presença de Deus você é tratado. Em outra ocasião, Davi também, quando pecou, ele adulterou, e a mulher teve o filho, e ali ele ficou, jejuou e não comia nada. E depois que a criança morreu, muitos questionários. Enquanto a criança estava viva, ele não comia, não bebia. Mas ele entendia que tudo era a vontade de Deus. E quando ele viu os homens ali comentando, ele entendeu que a criança tinha morrido. Ele se levantou, se lavou e colocou vestes novas e foi para a presença. Não importa a tua luta, meu irmão, mas vá para a presença de Deus. Coloca as vestes reais. Ah, mas está difícil. Mas entra na presença. Entra na presença de Deus, porque Ele é a resposta, porque Ele é a solução. E aqui tentaram fazer diferente com Davi. Talvez, quando ele pede as vestes reais, ele, num relato, mas de repente ele até lembrava: uma vez tentaram colocar em mim aquilo que não tinha costume. Mas o que eu tenho costume é com a presença de Deus. Quando você tem a intimidade com Deus, você não aceita outras vestes. Quando você está na presença de Deus, você não aceita coisas que querem colocar em você, porque você sabe da onde você veio, você sabe para onde você vai, em nome de Jesus. E naquele dia Saul tentou colocar, e quando ele tentou andar, ele disse: não dá, eu não tenho costume. Eu quero só resumir aqui. E foi tirado dele. Todo mundo conhece a história.
ele apenas pegou 3 pedras no ribeiro. Meu irmão, para Deus fazer um milagre na tua vida, você não precisa de nada, você não precisa de ferramentas, você não precisa de status, você não precisa estar em outros lugares para mostrar que você tem status, mas você precisa de posicionamento somente na presença de Deus, porque o teu posicionamento vai te livrar, o teu posicionamento vai te colocar em lugares que você não vai imaginar, mas vai ser lugares de bênçãos, vai ser lugar de livramento, vai ser lugar de cura, vai ser lugar da presença de Deus, em nome de Jesus. E todo mundo aqui conhece a história, que ele foi e venceu o gigante, apenas com uma pedra. Mas por quê? Foi porque ele era poderoso? Não, era porque ele tinha a presença de Deus. Você quer vencer também? Tenha a presença de Deus. Aí eu te falo, valeu a pena o pai dele ter mandado ele? A obediência dele levou já bênção para ele. E o pai dele foi abençoado através daquela oferta, porque já tinha sido dito: ao homem que vencer, casaria com a filha, ia ter riquezas, e a casa do teu pai ia ser livre de impostos. Então, você vê que há bênção na obediência, há bênção na oferta. Talvez você fale, mas eu tenho ofertado e não tenho recebido. Não esquenta a cabeça, porque o que você fez já foi para a memória de Deus. Aquilo que você tem plantado, meu irmão, já está na memória de Deus. Talvez você plantou até com lágrimas, mas você vai colher bênçãos, vai colher colheitas. Você vai colher porque você plantou. Não importa a situação. Você vê, aquele homem podia estar frustrado. Meus filhos estão na guerra. Mas ele falou: leva pães para ele. E também leva uma oferta. Leva 10 queijos para aquele chefe. E a história talvez foi mudada. A de Davi nós já entendemos que estava sendo mudada desde o dia que ele foi ungido como rei. E naquele dia também a vida do seu pai estava sendo abençoada. E a vida dele estava sendo mais abençoada ainda, apesar de tantas perseguições que ele vai ter mais à frente. Mas Deus estava com ele. Eu quero comentar rapidamente, que fala também mais um pouquinho da oferta. Em nome de Jesus, em Juízes no capítulo 6. Em nome de Jesus. Aqui fala a história de Gideão. Todo mundo também conhece a história de Gideão. Tudo que eles plantavam, os medianitas vinham e roubavam. Mas tem coisas, meu, que só acontecem nas nossas vidas. Algumas das coisas é porque não está na presença. Foi os casos dos medianitas. Mas quando há um posicionamento, quando você se propõe na presença de Deus a fazer algo diferente, os olhos de Deus estão sobre nós. E foi assim com Gideão, aqui no versículo 11 do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que
tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Você vê, se você comparar com Davi, ele também era o menor, e ele ainda fala, e a mais pobre. Mas como foi dito com Davi, Deus não está olhando para onde você está, ou como você está. O importante é quando você se posiciona e diz: Deus, eis-me aqui. Tem muitos que não querem se posicionar. Tem muitos que não querem fazer aquilo que aparentemente é loucura. Não, eu não vou fazer, não, porque eu sei que não vai dar. Ele estava aqui escondido no lagar, mas ele não deixou de fazer. E o anjo falou para ele: vai nessa tua força. Tem dia, meu irmão, que vai ser difícil. Tem dia que você vai falar: não dá. Mas Deus tem que olhar para o teu esforço. Deus tem que ver em você um homem e uma mulher esforçado. Eu vou conseguir. O Espírito de Deus habita em mim. Porque nós sabemos que pela nossa própria força, muitas das vezes, vai ser impossível. Mas o Senhor também nos fala: vai nessa tua força. E aqui no versículo 16, e o Senhor e o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, me dá um sinal de que és o que comigo falas. Tem pessoas, meus irmãos, que não acreditam que Deus está com ele. Tem pessoas que não conseguem olhar e ver o impossível, que não conseguem olhar e ver Deus fazer maravilhas, Deus fazer um milagre. Muitas das vezes nós vamos ter essa incredulidade. Será que é verdade? Tem vezes que, por mais que você tenha a palavra, você não vai acreditar. Lembra daqueles homens no caminho de Emaús? Mesmo Jesus tendo falado o que aconteceria, ele estava no caminho, tristes e caminhando. E muitas das vezes, a luta vai nos fazer desanimar tanto, que não vamos ver nem quem está ao nosso lado. Não vamos conseguir nem ver a bênção que está do nosso lado. E aqueles homens caminhando com Jesus, e Jesus começou novamente a falar, a ensinar. Quando você para e começa a ouvir a palavra, meu irmão, a nossa vida é transformada. Você vê que eles estavam caminhando tristes. E depois à frente eles falam, quando Jesus relata que ele é Jesus, e eles falam: no nosso coração não ardia quando ele falava conosco. Se você, meu irmão, parar para ouvir a voz de Deus, se você parar para ouvir aquilo que Deus tem para você, mesmo em meio à tristeza, em meio às lutas, o teu coração vai se acender. A presença de Deus vai se acender na tua vida. E para aquele caminho que você estava indo, você vai falar: eu vou voltar, porque eu creio na palavra, porque eu creio na promessa, porque eu creio em tudo aquilo que Jesus nos disse. Foi o que eles fizeram. Quando eles ouviram e o coração deles se acenderam com alegria,
eles resolveram voltar. Mas é preciso você parar e ouvir. E aqui, no 17, ele disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, dá-me um sinal de que és o que comigo fala, rogo que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga um presente. Você vê? Mais uma vez, vai trazer um presente, uma oferta. Nós temos que crer na oferta, irmão. Você vê que na Bíblia a importância, você vê tem tantas coisas falando de oferta, que oferta gera bênção na nossa vida. Você vê a importância da oferta, como é importante nas nossas vidas. O título da palavra é a importância da presença de Deus na nossa vida. Você vê que Davi, em todo o tempo, ele teve a presença de Deus. Mas você vê que a oferta andou lado a lado. Tudo começou com oferta. A oferta que o pai de Davi pediu para ele enviar. E aqui, mais uma vez, Gideão, ele quer trazer um presente, uma oferta. E põe perante ti, e ele disse: eu esperarei até que voltes. O anjo precisava de oferta, mas a oferta tem importância. A oferta vai para a presença de Deus. Ele falou: se o Senhor é o que está falando, eu quero trazer uma oferta, eu quero trazer um presente. Irmão, oferte para a tua vida, oferte para aquilo que talvez você fale: isso está preso na minha vida. Porque quando você ofertar, o próprio Deus vai adiante de você. O próprio Deus vai à frente das tuas lutas e das tuas guerras. E aqui você vê que aqui mais embaixo, entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos, asmo e um efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até embaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmo e põe sobre esta penha e a verde e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de teus olhos. Aquela oferta que ele fez, o anjo esperou, ele recebeu. Em outras palavras, e depois desapareceu. Em outras palavras, ele disse: agora vai ser a vez do Deus vivo fazer um milagre na tua vida. Ofereça a Deus as tuas ofertas, como já aprendemos, dê destino a tudo aquilo que você faz. Eu não quero estender mais, mas nós conhecemos. E subiu aqueles homens, e Deus falou: é muito ainda. E ele pôs diante do ribeiro para tomar água. E Deus falou: aqueles que tomarem como cães, se eu não me engano é assim que fala, que foram 300, esses subirão para guerrear, para provar que não é pela mão dos homens, mas pelas minhas próprias mãos, em nome de Jesus. E mesmo assim, foi feito. Mas mesmo assim, existia aquele temor. Está falando de muitos homens, e olha, aparentemente só 300 homens. Aí Deus fala para ele: pega teu moço
e desce no meio do arraial deles agora, à noite. Para você crer que eu sou contigo. Para você crer que a presença de Deus faz maravilhas. E quando ele desceu com medo, Deus fez os próprios medianitas declararem que sonhou o que ia acontecer. Até os inimigos, meu irmão, vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Até os teus inimigos vão ver as maravilhas que Deus vai fazer. E eles declararam ali que sonhou. E um deles fala: isso é senão a espada de Gideão contra nós. Mas as nossas guerras não é nossa, é do nosso Deus. E o próprio Deus, meu irmão, ele vai na frente. O próprio Deus, ele vai guerrear as tuas guerras, as tuas lutas. Sabe por quê? Porque ele é o Deus zeloso, é o Deus que cuida e é o Deus que sara. Mas é preciso você ter a presença de Deus na tua vida. Davi tinha a presença de Deus constantemente. Gideão, nesse dia, ele viu a presença de Deus na vida dele. Ele creu, ele ofertou. E Deus fez maravilhas no arraial. E outra, eles não precisaram subir com espada, não. Porque a guerra é do próprio Deus. É Deus que vai guerrear nossas guerras. Mas eles não colocam para nós podermos ver e enxergarmos que Ele está conosco. Com Davi foi assim: vai lá, leva a oferta, e Deus já estava preparando algo grande para a casa de Jessé, para a vida de Davi e para o reino de Deus. Mas tudo por quê? Porque ele tinha presença. Deus não te levantou na tua casa por acaso. Deus não te colocou de pé por acaso. Nada, você não está aqui hoje por acaso. Mas você está aqui para ser cheio da presença. Você está aqui para ser transformado. Aí você pode dizer: e as minhas lutas? E Deus vai falar, Deus fala: eu estou à frente de todas elas, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que eu gostaria de deixar nesta manhã. Tenha sempre a presença de Deus na tua vida. Lutas não vai deixar de existir, mas a presença de Deus vai ser suficiente para guerrear todas elas e ainda mais, e vencê-las em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te usando e te abençoando. Amém, irmãos? Eu estava ali, estava em lágrimas, ouvindo o Nilton pregar e ouvindo esta mensagem, muito emocionado, entendendo que nós estamos no caminho certo. Porque Deus, ele tem revestido a igreja de entendimento. Entendimento, lá em Isaías 11, versículo 2, entendimento é uma das manifestações do Espírito de Deus. Então a gente vê o Espírito de Deus agindo no nosso meio, em nós e através de nós. Que palavra abençoada. Que palavra abençoada. Gideão venceu a guerra, irmãos, com um cântaro, com uma tocha e com uma buzina. O exército era maior, mas Deus mostrou que não era a quantidade de homens. É crendo. Não é a quantidade de dinheiro. Não é a quantidade de membros. É Deus, irmãos. Então Deus, ele... Já viu o cara ir para a guerra com 300 homens que bebe água igual cachorro. E ainda vai vencer os inimigos com um cântaro, uma tocha, uma buzina. Só Deus, irmão. Que palavra abençoada. Nós louvamos a Deus pela tua vida e por esta palavra. Amém
que tanto nos edificou, nos qualificou em Deus, em nome de Jesus. Isso é muito forte, irmão. O que o Nilton disse aqui hoje foi uma revelação que Deus deu. O Jessé foi abençoado pela oferta que ele deu. Ele nem imaginava que nunca mais ia precisar pagar imposto. 10 queijos, Nilton. Tem cara que está sofrendo por causa de 10 queijos. E 10 queijos e 10 pães. Levou pão para os filhos. O que eu entendo nesta palavra é que tem muita gente que está na guerra, irmão. E a gente precisa enviar o pão, que é a oferta. E por falar em oferta, nós vamos agora ofertar na casa de Deus. O Nilton falou que não queria hoje falar de oferta, né, Nilton? Acabou falando. Que não tem como, né, irmãos? Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui na hora da oferta, que a gente vai terminar o culto já. Mas eu quero ler com vocês duas coisas aqui, Romanos 12 e Romanos 13. Algo que Deus falou no meu coração ontem, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Lembrando que domingo que vem nós teremos um culto único, às 8 horas da manhã, a nossa Santa Ceia da Ressurreição. Lembrando que quarta-feira agora não tem culto. O nosso culto vai ser sexta, às 8 horas da manhã, o nosso culto de ação de graças da Sexta-feira da Paixão. É o culto que o cristão não pode faltar, irmãos. É o culto que você deve vir da ação de graças. Esse culto, esse feriado é o feriado que as pessoas viajam, mas esse culto é o culto, esse feriado é o feriado que ele tem um propósito. O povo parar para celebrar o que foi feito na cruz. Então a gente pode viajar, a gente pode fazer um monte de coisa, mas primeiro a gente tem que celebrar Deus. Então, na Sexta-feira da Paixão, eu vou entregar para todo mundo o sangue do Cordeiro, que é o suco da uva, e nós vamos fazer um ato de fé, que é ungir os batentes e as portas, representando a primeira Páscoa e a segunda Páscoa. A primeira Páscoa, o cordeiro foi sacrificado e não podia desperdiçar nada do cordeiro. Tinha que comer tudo. Nem o sangue dele foi desperdiçado. Nós vamos usar o poder desse ato de fé para a gente poder abençoar a nossa vida e a nossa casa. É em nós e através de nós. Deus está fazendo alguma coisa grande, irmãos. A gente nem imagina quando Deus nos chama. A gente nem imagina quando Deus nos chama que nós vamos vencer a guerra com um cântaro, com uma buzina e com a tocha. A gente tem medo, a gente fala, nossa, mas quem sou eu para poder vencer os medianitas, como foi ministrado aqui hoje? Quem sou eu? Sou menor da casa do meu pai. A minha família é mais pobre. Ele quis dizer, eu sou menor e ainda não tem recurso. Mas Deus não quer saber se você é o menor, se você não tem recurso. Ele quer saber se você crê que Ele pode te usar. Se você crê que Ele pode te usar, se prepare para ir para o próximo nível. Diga a glória a Deus. Eu quero falar aqui para a gente dar a palavra da oferta. Já foi dada, eu precisava só pedir aqui a oferta. Alguém precisa usar o cartão, tem a maquininha também. Mas eu quero ler aqui Romanos 12, sobre um dom. A Bíblia diz que Deus, Ele dá dons aos homens. Mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro, que nós temos que ministrar ao outro os dons. Olha só, temos que ministrar aos outros os dons. Então o dom é para ministrar ao outro. O dom nunca é para você. O dom do ensino nunca é para o pastor, nunca é para o professor. É para fazer as pessoas melhores, mais entendidas. Então a Bíblia diz aqui sim que nós... Deus abençoe, irmão Maurício. Então a Bíblia nos ensina que nós não podemos... vê para mim esse versículo, Cris. 1 Pedro, alguma coisa, não lembro agora. Que nós devemos ministrar aos outros dons, como os bons dispenseiros dos dons de Cristo, multiforme graça de Deus. Eu lembro que é 1 Pedro, mas não lembro o versículo, nem o capítulo agora. Mas nós já vamos achar aqui para te ensinar.
A Bíblia diz que a prosperidade é dom de Deus. Ela vem e não acrescenta dores. Eclesiastes 5. A prosperidade é dom de Deus. Então, se a prosperidade é dom e o dom a gente não usa para nós, a gente usa para os outros. 1 Pedro 4:10. Lê para a gente, Cris. 1 Pedro 4:10. Olha só isso. Cada um ministre aos outros o dom como recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é dispenseiro? Mordomo. O que é um mordomo, pessoal? É o cara que ele mora na casa do rei, ele come na casa do rei, ele dorme na casa do rei, ele desfruta do que o rei tem, mas ele não é o dono. Ele é o mordomo. Ele pode comer na mesa, então ele pode desfrutar daquilo, mas ele é o dono. Aliás, ele não é o dono. Ele só desfruta. Então os dons não é pra gente. Os dons, já viu aquele negócio? Seus filhos são emprestados. Quem já viu isso? A casa que você mora é emprestada. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha aí, abençoa. Estou até caindo, tadinho. Deus abençoe. Obrigado. Você vai cantar hoje? O que você vai cantar hoje? Jó? Então canta, né? Esqueceu? Depois você volta então a cantar aqui. Daqui a pouco você volta. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que vale mais, dinheiro ou teu filho? O que vale mais, dinheiro ou seu casamento? Pode falar. Aí tem gente que fala, depende do casamento, né? O que vale mais, dinheiro ou seu casamento, dinheiro ou sua família, dinheiro ou seus filhos, dinheiro ou a sua saúde? Todo mundo sabe que a saúde vale mais, a família vale mais, o casamento vale mais, os filhos valem mais. Mas as pessoas tem dó de colocar o que vale menos na mão de Deus, irmão. Deus, eu coloco a minha família na tua mão, mas tem dó de colocar o dinheiro que vale menos que a família. Eu não entendo esse povo. Minha família vale mais, mas tem dó de colocar o dinheiro que vale menos no altar. Família coloca no altar. Eu não sei qual a dificuldade que você tem para colocar o dinheiro no altar. Então você é um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então você é um mordomo da multiforme graça dos dons. A Bíblia é clara, administre aos outros. Agora olha para você ver por que eu falei esse versículo. Romanos 12, versículo 6, diz assim, ó. Deste modo, tendo diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. A graça é o quê? Multiforme. A graça é multiforme. A Bíblia diz assim, e se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então o profeta tem que profetizar. Se é o ministério, que seja de ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. A Bíblia diz mais, se é de exortar, use o dom para exortar. Lê comigo, gente, vocês estão lendo? Está aqui em Romanos 12, versículo 7. Se é de ministrar, que haja de ministrar. Se é de ensino, que haja dedicação no ensino. O 8. Se é de exortar, que esse dom seja usado para exortar. E o que reparta com liberalidade. Irmão, ofertar é um dom. A Bíblia diz aqui, cada um tem um dom. E tem um dom de repartir. Se você não tem o dom de repartir, você precisa entender e despertar esse dom em você. Dom de repartir. Porque o que a Bíblia diz aqui, o que reparte com liberalidade. Então diga comigo assim, existe um dom, que é o dom de repartir. E isso tem que ser feito com liberalidade, irmão. Você não pode ficar preso, é liberal. Não, é de Deus, é do reino.
Quando você não tributa no reino de Deus, você vai tributar em outro reino. Agora o capítulo 13 de Romanos, versículo 7. Já termino. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Dai a cada um o que lhe é devido. Se Deus não merece honra, não precisa dá-lo. Mas se ele merece, a quem honra, honra. Essa semana mexeu muito comigo quando eu vi uma frase assim, ó: sonegadores da honra. Quando a gente não tributa no reino de Deus, a gente não está deixando de dar dinheiro na igreja. A gente está deixando de tributar a honra a Deus. Provérbios 3:9, a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens. Quando você não tributa no reino de Deus o seu dízimo, a sua oferta, você não está deixando de dar oferta. Você está sonegando honra a quem é devido. Eu não estou inventando. Está aqui, ó. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Você tem que entender o seguinte, irmão. Você não pode ser um sonegador de honra. Então o que é de Deus tem que ser honrado, tributado para Deus. O nosso dinheiro não vale nada em outros lugares. Esses dias eu fui visitar uma amiga, uma senhora bem-sucedida, lá no hospital. Eu disse isso para ela, que o nosso dinheiro não vale nada. Ela disse que estava com câncer, estava com uns líquidos na barriga. Inclusive pediu para que eu batizasse ela lá no hospital. Pastor, você pode me batizar? Estou sentindo isso agora aqui. Está entendendo? Então a palavra é: quando nós não tributamos no reino de Deus, nós nos tornamos sonegadores da honra. E isso não pode acontecer com a gente. Então vamos ajudar a casa de Deus em nome de Jesus. O pessoal que está em casa, creia essa palavra, receba ela em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tem o número do Pix para você fazer a sua transferência, fazer a sua semeadura no reino de Deus. E não mais sonegar a honra que é devida ao Senhor Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.